Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Quer você goste ou não, Rogério Ceni está mantido no cargo, pelo menos por hora. Vou trazer aqui todos os detalhes das tensas reuniões, foi mais de uma, que aconteceram nesta segunda-feira. Uma na Gávea e outra no Ninho do Urubu. Patrocinador Master anuncia que banco digital em parceria com o Mengão ultrapassou a marca de 100 mil clientes. Isso é bom ou é ruim? É ótimo! E eu vou explicar por quê pra você. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre o Mengão, tá vendo essas letrinhas abaixo do meu nome no vídeo do smartphone? Ou este botãozinho vermelho no canto do computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E se você quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação? Então assista este vídeo até o final. E depois de duas exaustivas reuniões, a primeira na Gávea, que começou na manhã e terminou no início da tarde, e outra que ocorreu à tarde no Ninho do Urubu, decidiu-se pela permanência do técnico Rogério Ceni. Quer você queira, quer não, ele está no cargo. Pelo menos até a próxima segunda-feira, quando o Flamengo enfrenta o Goiás, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o clima é o pior possível. O ambiente está praticamente insustentável e o ar irrespirável no centro de treinamento Jorge Elal, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O grupo do Flamengo encontra-se rachado e o técnico já não tem mais o respaldo de todo o grupo. Alguns jogadores ainda tentam livrar a cara do treinador junto com o elenco, chamando a responsabilidade para os jogadores, mas existem outros atletas insatisfeitos com o trabalho do Ceni, principalmente porque se consideram importantes e não têm voz ativa, não são ouvidos pelo treinador. Preciso dizer aqui quem são? Eu acho que você mesmo consegue deduzir. Mas a decisão pela permanência do Rogério Ceni passa diretamente pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Ele também chamou para si a responsabilidade, acredita que a diretoria também tem sua parcela de culpa, pois não cobrou dos jogadores, não cobrou, mas efetivamente do elenco a manutenção de atuações em alto nível, e isso gerou uma espécie de acomodação. Pelo menos este foi o meia-culpa feito pela diretoria. Mas é uma aposta perigosa do Marcos Braz, até porque ele coloca o seu prestígio e o seu poder como um homem forte do futebol do Flamengo a prêmio com a permanência do Rogério Ceni, apostando que o Flamengo conseguirá a recuperação em partidas fora de casa. Flamengo que depois do jogo com o Goiás em Goiânia vai direto para Brasília, onde será confirmado nos próximos dias o jogo em que o Flamengo é mandante contra o Palmeiras, que seria realizado no Maracanã, mas o palco maior do futebol brasileiro a partir de hoje está à disposição da Conmebol para a realização da final da Copa Libertadores no próximo dia 30, que todo mundo gostaria que o Flamengo estivesse nessa decisão. E, lamentavelmente, o Flamengo ficou pelo caminho nas oitavas de final, sendo eliminado nos pênaltis pelo Racing da Argentina. E depois da partida com o Palmeiras, no Estádio Nacional de Brasília, o Flamengo segue direto para Curitiba, onde na Arena da Baixada enfrenta o Atlético Paranaense no domingo, dia 24. Portanto, o Flamengo permanecendo exatamente uma semana fora do Rio de Janeiro. E justamente fora de casa, em jogos que não serão fáceis, o técnico Rogério Ceni tentará uma recuperação no Flamengo na tabela de classificação. Porque existe o temor, se a disputa do título ficou distante, a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2021 encontra-se ameaçada, já que o Flamengo vê outros concorrentes à vaga se aproximarem e até ultrapassarem na tabela de classificação e os outros se distanciarem, como é o caso do Internacional, que encostou no São Paulo. Foi o clube que mais e melhor aproveitou as escorregadas do líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, que perdeu as suas duas últimas partidas na competição nacional. O Flamengo poderia encostar, estar a um ponto do São Paulo, mas também não soube aproveitar a situação.
Antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria saber a sua opinião. Marcos Braz está certo em prestigiar o técnico Rogério Ceni, em colocar o seu poder em risco, a perigo, para manter o treinador e sua comissão técnica no cargo? Ou você acha que seria o momento da demissão do treinador? Seria melhor para o Flamengo, para os jogadores e até para o próprio técnico. E mais, você concorda com Marcos Braz que os jogadores também têm sua parcela de responsabilidade? Aliás, o Diego, em discurso após a derrota para o Ceará e até elevando o seu tom, falou a respeito disso, chamando alguns jogadores até diretamente a atenção para a queda de produção. Deixe abaixo o seu comentário. E agora vamos partir para o próximo assunto. Esse você vai gostar com certeza. O Flamengo anunciou em suas redes sociais e também em seu site oficial, com o aval de seu patrocinador master, o Banco de Brasília, que o banco digital, que é realizado em parceria entre as duas entidades, ultrapassou a marca de 100 mil clientes. O banco digital que foi lançado no dia 15 de julho e rapidamente já está se expandindo. Para se ter uma noção se esta marca é boa ou ruim, não é questão da marca de 100 mil correntistas, mas a marca tendo sido atingida em menos de 6 meses de implementado o banco digital. O crescimento tem sido muito positivo e tem dado muito otimismo, não apenas ao conselho diretor do BRB, mas também à diretoria do Flamengo. Vale destacar, por exemplo, que o Banco de Brasília, que já é um banco quase cinquentenário, tem ao todo 690, quase 700 mil correntistas, ou seja, o banco digital já está chegando a uma marca considerável se comparado ao banco físico. E só para trazer aqui alguns números, né? Essa marca de 100 mil é importantíssima porque o Flamengo, no acordo firmado no contrato com o Banco de Brasília, racha 50-50, metade, os lucros líquidos advindos do banco digital. E para se ter uma ideia, segundo os cálculos do próprio conselho diretor do Banco de Brasília, 100 mil correntistas seriam suficientes para que o banco digital, ao final de um ano, né, ao final do primeiro ano, quando será aferido o lucro líquido, né, poderá ultrapassar os 64 milhões de reais. É quase certo que isto aconteça. E isto acontecendo, o Flamengo chega à sua meta mínima, que é justamente 64 milhões de reais de lucro líquido, porque assim, no rachucho, metade, o Flamengo ficaria com 32 milhões e o Banco de Brasília os outros 32 milhões. Vale destacar que 32 milhões de reais é o piso do que o Flamengo irá receber anualmente pelo acordo. Se o Flamengo, por exemplo, se o Banco Digital ele tiver um lucro menor, o Flamengo não perde. Vamos dizer, o Banco Digital terminou o seu primeiro ano com 50 milhões de reais de lucro líquido. O Flamengo, portanto, vai receber 25 milhões, que é a metade? Não. O Flamengo recebe 32 milhões e outros 18 milhões ficam com o Banco de Brasília. Este é o acordo. O Flamengo não poderá receber menos que 32 milhões de reais no acordo firmado entre as partes. 64 milhões de reais. Quanto o Flamengo recebe? Metade. 32 milhões de reais, que é o valor mínimo. E se o banco obtiver um lucro líquido maior que os 64 milhões? 80 milhões, por exemplo. Aí é que tá. O Flamengo recebe 40 milhões de reais. 8 milhões a mais que o piso estabelecido. Porque o Flamengo terá direito sempre a metade do valor quando esse valor ficar superior a 32 milhões de reais. Um negoção para o Flamengo. Lembrando que o acordo entre Flamengo e BRB vai até dezembro deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos e meio. Este foi um dispositivo de segurança gerado porque haverá eleição e não existe uma garantia de que a atual administração irá se perpetuar para o próximo triênio. Então, caso uma chapa de oposição vença e ela tenha consigo um patrocinador master que ela queira colocar no Flamengo, ela pode
de maneira unilateral, romper o contrato sem necessidade de pagamento de multa para o BRB. Assim como o Conselho Gestor do BRB, entendendo se uma outra chapa vencer e ela não for alinhada ideologicamente com aquilo que for firmado com a atual administração, eles também podem deixar o patrocínio master do Flamengo. Mas, particularmente, eu acho muito difícil que isso aconteça, principalmente pelos números apresentados. E o respaldo deles é pelo seguinte: vou trazer aqui para vocês os números do Banco Fixo, né, do Banco Físico, perdão, o Banco de Brasília. No ano passado, no primeiro trimestre de 2020, antes da eclosão da pandemia no Brasil, o Banco de Brasília teve um lucro superior a 100 milhões de reais. Primeiro trimestre, lucro líquido, 100 milhões de reais. Ao final do primeiro semestre, o Banco de Brasília terminou no segundo trimestre, né, com mais 105 milhões de lucro líquido durante a pandemia, durante a desaceleração da economia. 105 milhões, lucro líquido maior que do primeiro trimestre, totalizando quase 207 milhões de reais. E pasmem, com a retomada da economia, o terceiro trimestre terminou no BRB com um lucro líquido de 113 milhões e meio de reais, totalizando 318 milhões de reais, né? Mais, inclusive, né? 320, né, milhões e meio de reais. Então, por exemplo, só para que vocês tenham um parecer, se a gente for pegar os 3 primeiros trimestres de 2019, quando não teve pandemia, não teve nada, e um ano no qual o BRB obteve o recorde de lucro líquido, né, os 3 primeiros trimestres deram um lucro líquido ao BRB de 282 milhões de reais. Ou seja, os 3 trimestres de 2020 são superiores em lucro líquido se comparados ao ano anterior, em 38 milhões de reais. Estima-se que mesmo com a desaceleração da economia, o Banco de Brasília termine com um aumento superior a 10% no lucro líquido do ano passado. Do ano retrasado, perdão, de 2019, quando ele terminou com 412 milhões de reais. Justamente, fazendo um paralelo do banco físico com o banco digital, acredita-se que ele possa lucrar, sim, mais de 64 milhões. Inclusive, levando-se em consideração que o banco físico tem bem mais despesas, até porque tem estrutura, tem pessoal, tem equipamento, coisa que um banco digital precisa de muito menos para sobreviver. Eu sou correntista, lá desde o início, um dos primeiros a fazer a minha inscrição. Se você não é e tem condição, torne-se também um correntista, abra sua conta no Banco Nação, do BRB e do Flamengo, e ajude o Flamengo também a lucrar, né? Só não vou aqui dizer que esse banco é 100%, porque precisa melhorar no atendimento, no teleatendimento. Talvez porque eles não considerassem que fossem crescer tanto, né? O crescimento talvez tenha surpreendido até mesmo o próprio BRB, no sentido de alinhavar uma estrutura para o número de clientes. Você precisa esperar muito para ser atendido, e se você tiver uma certa urgência, você está ferrado. Mas, tirando isso, né, os produtos e serviços oferecidos pelo banco são excelentes e o aplicativo, ele funciona particularmente muito bem. Eu, pelo menos, estou bastante satisfeito com o serviço que tem sido oferecido, à exceção, é claro, do teleatendimento ao cliente. Mas, e você? É correntista do Banco Nação? Gostaria que você também falasse a respeito aqui, se você teve algum problema, se você está satisfeito, e sobre os números apresentados, né? Seria muito importante, já que o Flamengo teve quedas substanciais de receitas relativas ao ano de 2020. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. E se você gostou das taças que aparecem aqui enfeitando o cenário, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o WhatsApp,
estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!